Na conversa, deixem-me só reforçar, vão estar presentes os convidados que fizeram as apresentações, o Fernando Matos, Presidente da Direção da DSPA, e o Hervé Silva, Vice-Presidente da Direção da DSPA, a par do Miguel Moreira, enfim, ambos Vice-Presidente da Direção da Associação, e tendo o Hervé também co-liderado o desenvolvimento deste projeto com o Miguel Moreira, que nos traz aqui, enfim, e que lança este workshop. Fernando, passo-te o palco. Obrigado. Muito bem, antes de mais, bom dia a todos os que nos estão a ouvir e começo por dizer que é um prazer estar aqui em mais um workshop, desta feita com Famalicão, a quem agradeço muito o acolhimento, como dizia o Dr. Vítor Moreira, não presencial ou mesmo que à distância, nós também sentimos que estamos em Famalicão e, portanto, agradeço como referi, o acolhimento. Houve de facto aqui, como dizias, Guilherme, um conjunto de apresentações muito interessantes e já agora o Vítor Moreira referia também algumas das entidades, e se calhar não só de Famalicão, mas a nível nacional ou até global, alguns destes temas ainda são aspiracionais. Hoje assistimos aqui a algumas também, a alguns exemplos inspiracionais, quero eu acreditar, e é um bocadinho esse o objetivo destes workshops. Eu retive aqui com algumas frases interessantes e uma delas referia a quem vou fazer a primeira pergunta, o Vítor Moreira, que a tecnologia é instrumental, meramente instrumental, e estou absolutamente de acordo, e portanto o grande objetivo da Câmara é dar conforto e qualidade aos cidadãos. Também referia em determinado momento, e eu congratulo-me já agora com todo o processo que têm vindo a desenvolver e com os avanços que têm este nível da tecnologia, mas referiam a determinado momento que sabem bem qual é o caminho e numa próxima fase irão avançar para modelos preditivos e prescritivos. Interessante ouvir isso. Posso partilhar convosco muitos líderes de muitas organizações, até de grande dimensão, ainda não sabem bem o que é isto dos modelos preditivos e dos modelos prescritivos. Portanto, é com grande entusiasmo que coloco esta questão, que é, consegue partilhar connosco, Vítor, alguns exemplos concretos e sei que sim, mas de áreas ou de modelos preditivos, vamos chamar assim, ou prescritivos, que possam trazer esse conforto ou esse maior conforto e qualidade aos cidadãos? Fernando, claro que sim. Enfim, eu estou a ver a surpresa de alguém olhar para um município e perceber, e até em certa medida olhar para o Estado e perceber, espera aí, esta malta já anda a falar em modelos preditivos, não era expectável ver o Estado ainda por cima ao nível local, se calhar a pensar nessas coisas. Mas nós temos muito que pensar nisto, porque a otimização que se falava aqui, que o João falava, o Serra falava, estes modelos de otimização nós também precisamos de os fazer. Nós, sei lá, se eu não tenho um modelo preditivo sobre a demografia, onde é que eu vou investir? Vou continuar a investir em escolas, quando se calhar devia estar a investir em sistemas para a terceira idade. Se eu tenho o lixo na rua e não consigo otimizar uma rota, estou a gastar combustíveis fósseis hoje ainda, a percorrer uma rua que, na verdade, onde recolhi pouco do que tenho que recolher. Enfim, é todo um mundo de otimização que nós já vamos procurando fazer, mas que agora temos que refinar. E, portanto, os campos de atuação a esse nível são imensos. Vamos dar um exemplo. Nós estávamos a tentar perceber, nós mostramos há um bocado os acidentes, porque nós queremos perceber bem os pontos negros e atuar por antecipação. Ou seja, se eu hoje correlaciono o ponto negro com a perigosidade, eu consigo naquele dia pôr um polícia naquela rua, um polícia naquela estrada, e se calhar basta-me colocar um polícia e já não há acidentes. Eu sei que já não há acidentes. Qual é o resultado final?
eu se calhar eu não vou conseguir demonstrar que havia acidentes se eu não tivesse colocado lá. Isso nunca vou conseguir demonstrar. Mas a prazo vou conseguir demonstrar, eu vou conseguir diminuir essa correlação. Ou seja, há correlação, deixou de existir acidentes porque nós atuámos preventivamente e preditivamente em relação àquilo. E, portanto, é esta questão da correlação que nós vamos olhando para o fenómeno do município e andamos aqui a perceber, a tentar perceber, mas ainda do ponto de vista da intuição, o que é que nós podemos tentar correlacionar. E, portanto, este é o salto que nós temos que dar, que é, e estamos na primeira fase. Eu costumo dizer que estamos na arqueologia do processo, que é andar a escavar dados. O município nós, do ponto de vista dos modelos de negócio, nós temos cá dentro cerca de 20 modelos de negócio diferentes, dentro do município, como se fossem 20 empresas, do ponto de vista do modelo de negócio. E, portanto, nós temos que andar a escavar dados, a perceber onde é que estão os dados, que dados é que já têm, e como é que são tratados. Muitas vezes o tratamento de alguns dados é pegar na folhinha que chega, fazer 2 furos e meter numa capa. E ninguém tratou os dados. Porque eles não foram demasiado relevantes, ou porque a experiência das pessoas já dizem algo, as pessoas acham que dizem algo, que a experiência diz algo, mas depois quando começamos a escavar esses dados e a tratá-los, as pessoas têm algumas surpresas. E esse é o grande caminho que temos que fazer. E sim, o município tem... Porque depois nós, do ponto de vista... E a minha área também é a gestão. Portanto, do ponto de vista do processo de gestão, eu tenho uma atuação, mas depois tenho as questões relacionadas com o social. Quando eu estou a fazer a contratação pública do transporte e me dizem aquela criança tem um conjunto de problemas que precisa de ter aquele mesmo motorista, porque se não tiver aquele mesmo motorista sempre a levá-lo, ele não vai, e portanto tem que ter o pai a deixar de trabalhar ou a mãe a deixar de trabalhar, poder ir para deslocar-se para o local onde tem a sua atividade. Eu tenho que ter uma preocupação completamente diferente. Já tenho que ter esta informação trabalhada de maneira diferente, porque eu já não posso ir ao mercado da mesma maneira. Eu tenho que ir ao mercado de outra maneira, eu tenho que recolher, tenho que ir procurar fornecedores de uma maneira completamente diferente e treinar os fornecedores para, ao fim de 2 meses, poderem interagir com aquela criança que sofre de autismo mais agudo e que só precisa de 2 meses para ter confiança na pessoa que a leva para a escola. Não é qualquer motorista que a pode levar. Então, estão a ver as complexidades que depois nós metemos em cima disto, e nós temos isto diariamente. Portanto, quando metemos aqui depois questões sociais em cima disto, que alteram completamente a nossa análise do mercado para o número puro e duro para eu buscar o produto ao mercado, cria uma complexidade maior, e trabalharmos esta informação, termos todo este modelo que nós já estamos também a construir de Business Intelligence, é fundamental para o processo. De facto, acho que leu bem as minhas palavras, fiquei de facto agradavelmente surpreendido e fico obviamente muito satisfeito por haver várias, entidades, e neste caso, como dizia, o governo local já a avançar para estes temas, e que estou de acordo consigo, é este o caminho, e não há dúvida nenhuma que outros se seguirão. João Maia, eu, enfim, também assisti com todo o interesse e gostei muito do exemplo que partilhou connosco. Vejo que fala com muito orgulho da ferramenta de Business Intelligence que tem em mãos, e cada vez mais a quererem fazer evoluir para vos permitir análises mais avançadas. Eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas, não é só uma, umas mais simples, e se puder partilhar connosco qual é que é a ferramenta, muito provavelmente será um dos nossos associados, mas é sempre interessante irmos partilhando estas coisas, a ferramenta que utilizam, portanto, do ponto de vista de tecnologia, e se quem explora, já percebi que claramente a vossa equipa, e portanto a equipa de gestão, mas se tem alguma equipa interna
de IT que faz esse desenvolvimento, ou se fazem essa contratação externa. E uma última pergunta, já agora condensei todas no mesmo momento. Não havendo questões orçamentais, que eu percebo que são sempre temas, qual é que seria o próximo passo? Vi que há ali vários objetivos, mas para si, qual é que seria a prioridade? Qual é que era o modelo que avançariam de seguida? Fernando, a ferramenta que nós utilizamos é o ClickSense. Uhum. Como é que nós estamos organizados? Eu acho que é a vantagem deste tipo de ferramentas, que é, nós temos um apoio interno, a nossa equipa de sistemas de informação interna dá-nos o apoio, mas dá-nos um apoio mais no sentido de fazer a exportação do ERP para esta ferramenta. E depois a construção de alguns relatórios corporativos, digamos. Mas acho que a beleza desta ferramenta é que cada utilizador é muito autónomo. Portanto, cada utilizador consegue adequar os seus relatórios às necessidades que tem. Eu, como direção corporativa de controle de gestão, existem meia dúzia de relatórios corporativos fechados, que são os que nós entendemos que devem ser medidos e controlados. Mas depois cada utilizador tem formação para poder construir os seus relatórios autonomamente. Mas isso é mais numa perspectiva de end user. Agora, nessa perspectiva digamos, da exportação dos dados do ERP para a ferramenta, aí sim temos sistemas de informação que internamente fazem um excelente trabalho. Portanto, eu diria mesmo que isto de digitalização tem que ser também, penso eu, na minha opinião, que pelo menos do lado onde estou mais de necessidade dessa informação, terá que ser mais uma mudança de pensamento das organizações, porque tem que estar mesmo toda a gente envolvida, e neste caso acho que nós no Grupo Primor, desde a administração, até às direções, ao controle de gestão, aos sistemas de informação, tem que ser mesmo 360. Acho que é muito difícil conseguirmos digitalizar e conseguirmos fazer alguma transição se só um departamento pensar nisso, não é? Portanto, eu acho que é um bocado por aí. Depois, o que é que nós queremos fazer no futuro? Posso falar mais em termos e falo agora neste momento em termos de controle de gestão, que acho que é a área onde eu também tive mais necessidade desta informação e onde eu tenho mais experiência. O controle de gestão, uma das funções é o suporte da tomada de decisão, e podemos olhar a montante ou a jusante, não é? Podemos fazer os relatórios, que é isso que nós procuramos fazer, mas também podemos olhar muito numa perspectiva, e tem que ser de previsão, de apoio à tomada de decisão numa perspectiva mais preditiva. E é um caso engraçado que eu já partilhei também aqui com o Guilherme, que é um desígnio meu já há muito tempo ter não sei, sentia essa necessidade de ter um matemático na equipa. Alguém não precisa de saber de contabilidade, não precisa de saber de gestão, não precisa de saber o que é que são custos, FSIs. Eu só precisava de alguém, ao longo dos anos sentia e sinto essa necessidade de ter alguém na minha equipa que só pense números, que olhe para as séries, olhe para a estatística e consiga tirar dali, fazer modelos que me prevejam como vai variar a matéria-prima, como vão variar o comportamento dos clientes, a própria estrutura de custos da empresa, com estas variáveis se acontecer, o que é que acontece à estrutura de custos, agora os custos energéticos que estão tão em voga, não é? E são tão críticos para as empresas. Portanto, eu tenho sentido essa necessidade e não é que não lutava sozinho, mas há uns anos estava um bocadinho mais desenquadrado da atualidade, não é? E hoje em dia penso que isso já é uma realidade, e felizmente também tenho administradores e gestores no grupo que estão em linha com esse pensamento. E nós já estamos em condições de ter alguém nas nossas equipas, mesmo que pense números, para quê? Para dar esse passo, que é
modelar a informação, termos as nossas próprias previsões, que nós fazemos as nossas previsões, mas se calhar de uma forma mais rudimentar, mas alguém, como diz, alguém certificado, alguém que conheça, alguém que saiba o que faz, com experiência, para nós de facto perdermos menos tempo nesta complexidade, nesta teia de números e de facto, e nomeadamente os administradores e os gestores, fazerem aquilo que devem fazer, não é? Que é gerir, tomar decisões, caminhos e estar menos, mas sempre muito bem suportados. Porquê? Pela experiência, pela intuição também, mas também pelo que os números históricos nos dizem. Eu acho que esse é um caminho que o grupo quer fazer e vai fazer, com certeza, e está nos nossos planos, puxado também aqui pelo controle de gestão, porque não é o primeiro utilizador, porque é o que tem mais clientes a nível interno do grupo e é o que vai utilizar mais esta informação para partilhar, mas e era um bocado por aí, mas no fundo também dar essa nota que acho que tem que ser uma mudança de cultura da organização e 360 e é isso que está a acontecer com o grupo e é isso que agora vamos pôr em prática no futuro, esses projetos de forma a conseguirmos automatizar, prever, modelar para subirmos mais um degrau. Muito bem, João. Obrigado. De facto, nós temos vindo a colocar como um dos nossos objetivos, e falamos muitas vezes sobre isso, colocar o Data Science como um dos principais tópicos na agenda dos CEOs, e eu estou absolutamente de acordo quando diz que isto tem que ser cultural tem que abranger todas as linhas da empresa, não é criar um departamento de dados, não é só o departamento financeiro ou controle de gestão, não é só o departamento da IT, todos têm, de facto, se é para haver uma verdadeira transformação digital, todos têm que estar sensibilizados para a importância destes temas e de facto envolverem-se desde cedo. Mais que não seja ajudar a escolher os use cases que fazem mais sentido e que são mais estratégicos para a organização. E isto leva-me para uma pergunta também ao José Lacerda, que nos colocou uma questão a nós e sem querer fazer aqui consultoria assim em minutos. Eu precisaria de colocar aqui 2 ou 3 questões, mas claramente aquilo que refere tem sido um tópico de muitas das indústrias de manufatura com quem temos vindo a falar, o tema da otimização do planeamento de produção, que é um tema que provavelmente o Grupo Primor também tem, e aliás, comentou e tem em cima da mesa. Há aqui um tema, algumas empresas produzem de acordo com as ordens que têm. Eu percebi que as suas ordens eram, recebia as encomendas eram semanais, mas para fazer face, se calhar, à ociosidade, ou em alguns momentos não havendo encomendas, eu acredito que produza para stock. E, portanto, há 2 temas, um tema que estão sempre de braço dado, a otimização do planeamento e, ao mesmo tempo, a previsão daquilo que vai ser a procura, ou o que é que vai ser. Portanto, quais são os componentes e como desenvolve componentes para máquinas, quais são aqueles que são mais requeridos e que depois vão ser mais fáceis de vender quando produzidos. Portanto, por um lado, tem a dificuldade de satisfazer aquilo que são as encomendas. Por outro lado, quando as encomendas estão todas satisfeitas e as máquinas não vão parar, vai produzir componentes que depois vende mais tarde e que já sabe que vão ser procuradas pelos seus clientes. E portanto, eu pergunto-lhe se é assim, se interpretei bem, e hoje existem ferramentas e vários modelos de inteligência artificial que agarram nestes dados todos. É interessante ter já máquinas que partilham estes dados, sei lá, tempos de setup, o tempo de produção de cada uma das componentes. Tudo isto são inputs com uma série de restrições e da vossa sensibilidade, que são colocados nestes modelos para depois, no fundo, produzirem automaticamente ou recomendarem automaticamente aquilo que seria o plano ótimo de produção. Eu não sei se respondi à sua questão, ao mesmo tempo estou a colocar se interpretei bem, se é isto
se é este o grande desafio que tem neste momento em mãos. Sim, eu respondo àquilo que me está a perguntar. Na verdade, nós até há muito pouco tempo não fazíamos praticamente nada para stock. Eu sou um bocadinho não, eu sou completamente just in time, e quer a compra de matérias-primas, quer as ordens de fabrico que são lançadas na produção, têm sido sempre feitas muito para o just in time. Para não, com o just in time na cabeça. Nestes últimos tempos em que nós, por um lado, passámos aí por um Covid, depois em 2020, depois em 2021 andámos aqui um bocado aos papéis por causa da falta de semicondutores. E agora fomos presenteados com uma invasão, e eu acabei por ser, entre aspas, obrigado a mudar aqui um bocadinho a filosofia e a permitir que quer as compras de materiais, quer as ordens de fabrico, passassem a contemplar também o estoque. Temos andado, mais recentemente, a definir estoques corretos, adequados, X quilos deste material, Y unidades daquele produto, para que o nosso planeamento trabalhe para as encomendas e também trabalhe para atingir esses níveis, não os ultrapassar. Portanto, efetivamente sim, isso tem sido feito. Mas não propriamente como um objetivo estratégico, mas como uma necessidade que esta incerteza toda que nós vivemos neste momento e que, pelos vistos, ainda vamos continuar a viver, causa aqui o menos perturbações possível no funcionamento da empresa. Muito bem. Penso que respondi à sua pergunta. Sim, perfeitamente. Sim, percebi então claramente, e acho que ficaram todos com uma clara ideia, havendo o que é mais simples, já agora deixe-me lhe diga, se a estratégia for numa lógica mais de planear e produzir de acordo com as ordens que tem, do ponto de vista dos modelos com inteligência e utilização de data science para os apoiar nesse processo, acaba por ser mais simples, não significa que seja simples. Estamos sempre a falar de modelos avançados, com alguma complexidade, mas a previsão, juntar a previsão daquilo que vai ser procurado e ao mesmo tempo planear as duas coisas é um desafio maior para estes modelos, tal como será para vocês do ponto de vista do desafio no dia-a-dia. RV, eu peço desculpa, estou assim a passar muito rapidamente, mas nós não queremos avançar muito mais do que a hora marcada. Enfim, temos o workshop previsto para terminar à 1h e ia-te colocar uma questão. Este é o 6º workshop que nós estamos a realizar. Que balanço fazes? Enfim, tivemos aqui em vários locais diferentes. Que balanço fazes destes 6 workshops? Antes de mais, boa tarde. É mais uma vez um prazer participar nestes workshops, nestes webinars. Há pouco o Guilherme utilizava a expressão de estas sessões também têm o propósito de alguma forma de captar o estado da arte. O Miguel, na sua apresentação, tem ali o posicionamento, digamos, não muito favorável de Portugal nesta trajetória de transição digital e em particular nas temáticas de data science, mas em rigor acho que esta sequência de webinars tem cumprido muito bem o seu objetivo, por um lado porque acho que temos conseguido aqui um conjunto de exemplos, quase que ter uma coletânea de use cases, todos eles muito pragmáticos, interessando diferentes desafios a nível funcional, ou seja, se olharmos numa perspectiva de processo, também se olharmos numa perspectiva de setor. O facto de o termos feito até agora em 6 cidades diferentes também mostra que isto não é algo que em Portugal se esteja a fazer numa determinada geografia, mas menos numa outra. Certamente que há assimetrias, mas pelo menos nas 6 cidades que percorremos
todos os use cases que foram apresentados estão instanciados a essas mesmas necessidades, por isso realmente são características geográficas que se complementam naquilo que é o panorama nacional, sobretudo na região então centro-norte, também privilegiando, digamos aqui, o misto, o balanceamento entre setor público e setor privado, mundo empresarial, ou seja, acho que também conseguimos sempre trazer essas duas perspectivas. Há pouco foi referido o tema da tecnologia ser instrumental, ou seja, nós temos falado muito pouco, e no limite ainda bem, de tecnologia. Eu não estou a dizer, e até por viés de profissão, que a temática da tecnologia não é importante, obviamente que o é, a questão é que temos que dominar a tecnologia, temos que a usar para tirar proveito dos dados, mas realmente não é aí que à data de hoje está o principal desafio, o principal estrangulamento. No extremo oposto, muito se tem falado nestas sessões de cultura, de data literacy, de toda a componente de formação, de reconversão, e realmente é isso que é importante. É como se a tecnologia fosse um pré-requisito que hoje em dia permite entregar com escalabilidade a um preço relativamente competitivo, face sobretudo aquilo que era o cenário do passado, e o desafio hoje está muito mais, então, o que é que eu vou entregar e realmente como é que vou, para entregar valor, ter este comprometimento, este commitment de toda a organização, na tal visão 360 que há pouco também foi comentada, ou seja, tentar garantir que trago para este desafio de data, para este desafio de analytics, toda a organização, de forma a ter aqui o mapeamento das diferentes competências que o Miguel também apresentou por via do playbook, e que são tão necessárias, tão importantes para termos sucesso nesta matéria. Acho que claramente estes workshops têm ajudado a simplificar a mensagem relativamente a data science, ou seja, claramente eu diria que esse se calhar é o principal desafio destes workshops, da DSPA até a PERSI, enquanto digamos, entidade que dinamiza estas temáticas e que tem por intuito democratizar o máximo possível os dados e o tópico de data science. Acho que sim, acho que temos simplificado, temos tirado complexidade à temática, temos realmente mostrado, sobretudo, a entrega de valor, ou seja, por via dos use cases, o ênfase, o acento tónico tem sido colocado na entrega de valor por via dos dados, não menos importante, ou seja, é como se os use cases fossem o fim, e importa que é para captar se calhar a atenção, e há pouco falava-se também no tema dos CEOs, ou seja, no final do dia alguém tem que ser o sponsor deste género de iniciativas, alguém tem que garantir que há budget para endereçar este tipo de projetos. Por isso, o fim, a apresentação dos use cases do valor é essencial para ser o trigger de tudo o resto, mas depois, muito bem, se eu quero chegar a um destino, mas qual é que é o caminho? E aí entra as peças fundamentais que o Miguel também partilhou e que a DSPA dinamizou com este projeto, ou seja, o playbook da profissão, quais é que são realmente então as disciplinas que têm que ser trabalhadas e o caminho, ou seja, o processo de certificação, ou seja, quais é que são os instrumentos que hoje em dia estão disponíveis. Obviamente que é um processo, é um instrumento vivo, ou seja, tudo isto vai ser enriquecido, vai sendo atualizado, mas realmente ter como foco o destino, saber o caminho, com isso conseguir ter aqui uma avalanche de democratização da temática de data science, sendo que, para finalizar, eu acho que todos nós que gostamos desta área, que de alguma forma trabalhamos nesta área, temos hoje em dia uma vantagem, ou seja, há muito trabalho para fazer, mas acho que há aqui um ponto de partida que nos é particularmente favorável, que é o facto de data science, data analytics são áreas hoje em dia muito trendy, todos os jovens
querem trabalhar nesta área, e por isso acho que também podemos e devemos aproveitar o momento, ou seja, há muito a fazer, há muita vontade de o fazer e é considerado uma área interessante, daí que, se calhar com a simplificação da mensagem, os objetivos bem alinhados e o caminho bem definido, acho que temos tudo para ser bem-sucedidos e estes webinars têm contribuído certamente para isso, aliás, como hoje foi um excelente exemplo disso mesmo. Muito obrigado, RB. Duas perguntas, e eu peço desculpa, estamos mesmo em cima, duas perguntas rápidas, uma para o Miguel Moreira e depois uma no final para o Vítor Moreira, para terminarmos. Miguel, peço-te aqui um balanço, ou se calhar uma opinião, não destes webinars, mas tu que tens estado ligado também muito à área da formação e este tema do playbook em particular. Notas uma evolução grande, sem dúvida que o Covid veio ajudar, mas nas organizações nos últimos anos, que há um tempo atrás, se calhar falava-se muito ou numa preocupação e numa tendência e hoje é já uma realidade. Grande parte das empresas estão de facto a querer transformar-se digitalmente ou ainda não. Qual é a tua partilha connosco? Fernando, olha, eu acho que no que diz respeito em concreto ao data, e acho que isto reflete um bocadinho a evolução em geral no digital, há sem dúvida uma preocupação e uma maior atenção, uma maior velocidade na transformação. É evidente que o Covid, goes without saying, acelerou todo o processo, porque as pessoas tiveram mais tempo, porque as pessoas usaram mais tecnologia digital, porque quem não fazia vendas online ou serviço ao cliente online percebeu que o tinha que fazer. Tudo isso veio acelerar, mas na realidade eu penso que as dificuldades de base ainda continuam lá. Ou seja, como fazer de alguma forma reskilling de pessoas que estão na organização para aprenderem novos skills, como contratar novas pessoas. Hoje em dia toda a gente tem um bocadinho um clichê de mercado dizer que é cada vez mais difícil contratar pessoas com skills de tecnologia. Eu continuo a ver o sistema de ensino relativamente lento a conseguir responder a estes desafios. E a conseguir ir de encontro àquilo que se pretende, que são formações mais leves, um bocadinho este conceito que eu tentei apresentar na apresentação, que nós acreditamos que está no playbook, que é o micro-learning, portanto micro-degrees e micro-learning, portanto componentes pequenas de educação. Eu acho que é um processo que está a ser mais lento do que aquilo que é o ideal. Agora, dito isto, temos por outro lado cada vez mais casos, até empresas que vêm ter connosco, alguns associados nossos, e o Guilherme conhece bem porque está a liderar estes processos, que nos pedem ajuda de alguma maneira de aplicar, por exemplo, o playbook dentro de uma empresa e dinamizar na empresa, e aqui não estamos a falar apenas para os departamentos de tecnologia, estamos a falar para a empresa na sua generalidade de vários perfis, e isso, eu acho que esse aí tem sido realmente muito refrescante. Portanto, temos visto mais nas grandes empresas, ainda não nas PMEs, acho que lá chegaremos, acho que se calhar temos que continuar a fazer este tipo de iniciativas para tentar facilitar o acesso, derrubar as barreiras de acesso das PMEs a este tipo de tecnologia. Agora, tanto numa perspectiva das grandes empresas como numa perspectiva do cidadão comum, vemos realmente, sentimos que há mais interesse em aprender. O que é que falta aqui? Eu penso que é o sistema de ensino encontrar formas que vão mais de encontro àquilo que as empresas procuram e que os profissionais procuram, e eu penso que aqui está muito centrado em ter componentes de formação mais pequenas e mais alinhadas com aquilo que são os perfis que se pretendem. Coisas mais práticas e se calhar menos teóricas e menos longas no tempo. Portanto, eu diria que, em resumo, uma tendência positiva, mas mesmo assim acho que a parte educacional continua a não conseguir fechar o gap para que a gente consiga começar a ver resultados diferentes. Lá chegaremos. Obrigado, Miguel. Vítor, muito rapidamente, sendo a DSPA um aglutinador, um bridge maker, enfim, de uma série de entidades que trabalham neste ecossistema e, portanto, a nossa experiência e conhecimento não se esgota naturalmente naquilo que é a direção e aquilo que é a associação em si. O que é que nós podemos fazer pela Câmara? Claro que podemos, não invalida que não falemos mais tarde, mas é interessante perceber
o que é que uma associação como a nossa pode fazer para ajudar neste desafio grande que uma Câmara como a Famalicão tem pela frente? Portanto, eu diria tudo, porque nós já falámos aqui nesta transição cultural, se calhar maior do que a digital, esta transição cultural para isto, para estes temas, é aquilo que nós vamos assistir, que estamos a assistir e que vamos assistir cada vez mais. Nós estamos a dar os primeiros passos nesta matéria e, portanto, estes primeiros passos levam a que nós estejamos sedentos de estabelecer contacto convosco, com as pessoas da ciência de dados, porque nós já temos dados, já temos muita informação. O passo seguinte é trabalhar convosco. Nós não temos competências próprias para fazer isto. De todo, não temos. É muito difícil. Se o mercado tem dificuldade em encontrar pessoas ligadas às tecnologias, a estas que estão no mundo dos sistemas de informação, imaginem o público que não tem capacidade, não tem sequer, do ponto de vista remuneratório, não é nem pouco mais ou menos atrativo para estas questões e, portanto, nós não temos praticamente ninguém que queira vir trabalhar com a Câmara Municipal com os salários que são praticados no público, tendo um mercado todo lá fora que os pode acolher. E, portanto, nós não temos a mínima hipótese de avançar com estas questões. Teremos depois de capacitar algumas pessoas internamente para trabalhar, mas trabalhar estas temáticas sem o apoio das estruturas que hoje podem disponibilizar estas matérias não é possível. Aliás, nós iniciamos um contacto e uma parceria com o Data Collab, que é um laboratório de dados que está a nascer em Viana do Castelo, está sediado em Viana do Castelo, mas que, portanto, faz parte da nossa rede de parceiros, que é a rede Bismart Alliance, uma rede que nós estamos a construir de parceiros em Famalicão, parceiros a nível nacional, que nos ajudem a implementar a Smart City e acabamos por estabelecer estes contactos com o Data Collab, primeiro porque o Data Collab teve quase para se instalar em Famalicão, acabou por não ser, foi parar a Viana do Castelo, e portanto nessa matéria nós avançámos por aí, porque não temos competências e eu diria que dificilmente as teremos para construir os modelos. Depois acompanhar, isso é outra história, mas, portanto, respondendo à pergunta com a resposta inicial, tudo. Claro. Olha, muito obrigado e contem com o que estiver ao nosso alcance. A mim resta-me agradecer mais uma vez, enfim, o acolhimento e a presença de todos. Guilherme, queres fechar tu? Sim, Fernanda, umas palavras muito breves. Muito obrigado a todos também, evidentemente. Ficam aqui desafios claros à DSPA destes senhores que estiveram connosco. Temos aqui o desafio, temos que dar uma resposta cabal ao Vítor Moreira e temos que contactar o município para perceber como é que podemos montar aqui um plano de ataque, se e qual e como. O mesmo, eu diria, ao José Lacerda, porque de facto ficou aqui um desafio por ter resposta. Que competências da DSPA ou dos seus associados podemos de facto aproximar num primeiro momento de uma conversa livre de levantamento quase de necessidades ou de desafios que sente que tem e como é que de facto a DSPA pode ser o tal bridge maker, como referiu o Fernando, para vos ajudar. O desafio é evidentemente lançado também ao João Maia, Grupo Primor, e é sobretudo lançado a todos aqueles que estiveram a assistir e que têm assistido a esta série de 6 workshops e com os que vamos mantendo contacto com algumas das empresas. Temos feito, de facto, o RV falava há pouco do facto, realçava o facto temos tido a oportunidade de nos cruzar com empresas absolutamente diferentes, com realidades absolutamente diferentes e termos conhecido cases tão variados entre eles, mas tão ricos, na medida em que alimentam de facto os bullets principais deste nosso projeto, e isso tem sido uma jornada absolutamente fantástica para todos nós e para o projeto em si mesmo. Deixo aqui um par de notas finais.
Acabámos esta série de workshops com este workshop, o que não invalida que não façamos mais sessões desta natureza futuramente. Falaremos sobre isso individualmente, enfim, com os diversos apoios e entidades que estiveram connosco. Vamos estar a lançar um concurso de ideias que quer premiar conceptualmente um protótipo e também com um prémio de implementação de ideias, de soluções, enfim, implementadas com recurso a técnicas e soluções de data science. Há obviamente um regulamento próprio com prémios e num projeto que nós daremos a conhecer muito brevemente a todos vós, enfim. E vamos estar também com um roadshow, com presença física. Covid nos deixa agora com esta questão que se vive agora novamente, mas com um roadshow que pretende que estejamos no terreno a provocar a faísca, a promover o matchmaking entre um pouco aquilo também que o José Lacerda há pouco dizia, esta necessidade de juntar os prestadores dos serviços com os tomadores dos serviços e do conhecimento e da tecnologia e das experiências para colocar frente a frente, eu não diria gerar oportunidades de negócio, diria provocar mesmo a transferência de conhecimento e a agilização do processo de transição. É para isto que a DSPA nasceu, é para criar este tipo de dinâmicas, para promover este networking e para promover esta transmissão de conhecimento nestes domínios. Convido-vos a saber mais sobre a DSPA em dspa.pt. Os senhores que estiveram aqui hoje connosco ouvirão falar de nós em breve, enfim, manteremos certamente o contacto e estamos obviamente sempre disponíveis e o mais interessados possível em manter esta dinâmica de networking, de partilha de conhecimento. Este foi o 6º de 6 workshops riquíssimos de conhecimento e de interesse. Ficam todos gravados e registados no nosso canal YouTube. E certamente serão inspiradores de tantas outras pessoas, por isso estivemos aqui hoje também. O meu agradecimento uma vez mais ao Vítor Moreira, que foi pivô e peça fundamental na promoção desta sessão, ao João Maia e ao José Lacerda, que imediatamente aderiram ao desafio do Vítor, que o partilhou comigo. O meu agradecimento, enfim, vale o que vale, somos colegas, ao Fernando Matos, ao Miguel Moreira, ao EV, que temos vindo a fazer este projeto, a implementar este projeto com um gozo bestial, com a certeza de que estamos a falar para um país inteiro e que estamos a contribuir para este desígnio que é fazer o empowerment do data science para um mundo melhor para todos nós. Muito obrigado, fica concluída a sessão e até breve com toda a certeza. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado também. Bom dia. E obrigado. Bom dia, obrigado.